Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos começar com a série de resolução de exames de admissão. E hoje vamos começar com o exame de admissão da Universidade Eduardo Mondlane, Química do ano 2014. Vamos começar do número 1 ao número 11. Comentem aí embaixo qual é o próximo exame de admissão que quer que resolvamos aqui no canal. Agora, subscreva para estar de dentro de tudo que acontece. Aqui resolvemos exames de física, matemática, química, tanto de admissão como da 12ª classe. Então subscreva, não perca sequer um vídeo e esteja dentro do conteúdo. Também não esqueça de deixar aí o seu like para fortalecer o canal. Vídeo novo, segunda-feira e sexta-feira. Agora vamos para o vídeo. Muito bem, a primeira pergunta está aí na tela e diz o seguinte: na explicação dos aspectos contraditórios que o modelo de Rutherford apresenta, Bohr tomou como base A. Temos aí as alternativas. A alternativa correta é a alternativa C, que é a quantização de energia. É o que Bohr tomou como base no seu modelo atômico, segundo ele, porque o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr estão ligados, que tem a ver com o quê? Com nuvens eletrônicas. Então o Bohr introduziu aí o conceito de quantização de energia, quando o eletrão sai de um nível para outro nível, assim aumentando a sua temperatura. Ficamos com a alternativa C. Vamos agora para o número 2. O número 2 diz o seguinte: o princípio que lida com a determinação simultânea da velocidade e da posição do eletrão foi formulado por a linha Heisenberg, que ele é que fez essas leis que determina a velocidade dos eletrões. É o Heisenberg, que é a alternativa E. Agora vamos para o número 3. Vamos entender bem o número 3. Diz o seguinte: são dados 3 átomos, A, B e C. O átomo A tem um número atômico 70 e um número de massa 160. C tem 94 neutrões e é isótopo de A. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. O número de eletrões de B é igual a... Muito bem, voltemos. Eu tenho aqui o exame, né, que é para nos facilitar entender, retirar os dados enquanto estamos aqui a ler. Ok, vamos ver aqui. É o número 3, né? São dados esses átomos. Temos aqui o átomo A, o átomo B e o átomo C. Então vamos começar primeiro a trabalhar com o átomo A, este aqui. O que é que nós sabemos desse átomo? Dizem que o seu número atômico é 70. Então eu representei aqui, número atômico 70. E o seu número de massa é 160. O seu número de massa é 160. Eu representei aqui 160. Agora vamos fazer o quê? Vamos determinar aqui o número de neutrões do átomo A. Como determinar o número de neutrões? Sabendo que o número de neutrões é igual aqui ao número de massa menos o número atômico. Então ficamos com o quê? Com 160 menos 70. Então, o número de neutrões do átomo A será igual aqui a 90. Então já trabalhamos o átomo A. Temos todos os dados do átomo A. E são esses dados do átomo A que vão nos ajudar também a perceber bem os átomos B e C. Muito bem. O que é que eles nos dizem a seguir? Dizem que o átomo C tem 94 neutrões. O átomo C tem 94 neutrões. Então, eu virei aqui no átomo C e vamos representar que tem 94 número de neutrões. E o que mais ele nos diz acerca do átomo C? Que é isótopo de A, não é? O primeiro vídeo desse canal tem a ver com semelhança de átomos, que estuda átomos, isótopos, isóbaros e isótonos, onde vimos que os átomos isótopos são aqueles que têm o mesmo número atômico. Então, se o átomo C é isótopo do átomo A, é porque o seu número atômico será o mesmo, 70. Se o número de neutrões é igual a A menos Z, então A será igual a Z mais N. Quer dizer, ficaremos com 70 mais 94, que isso é igual a 164. 164. Então também já temos aqui o átomo C completo. Temos aqui o átomo C completo. Agora voltemos a trabalhar com o átomo B. Muito bem. O que é que o exame nos diz? Diz que o átomo B é isóbaro de C. O que significa ser isóbaro de C? Que tem o mesmo número de massa.
o mesmo número de massa A. Vai ser igual a quê? A 164. O que é que mais nos diz acerca do átomo B? Dizem-nos que o átomo B é isótono de A. Se é isótono de A, é porque tem o quê? O mesmo número de nêutrons do A, que é 90. E qual é o pedido aqui? O pedido é o número de eletrões de B. O número de eletrões é o mesmo que o número atômico. Então, o número atômico. A partir dessa fórmula aqui, se nós formos a isolar o Z, que é o número atômico, ficamos com A menos N. O que será igual aqui? A 164 menos 90 igual a 74. Logo, o número de eletrões desse átomo é 74, o que para nós é a alternativa C. Vamos para a próxima pergunta. Muito bem. Diz-nos o seguinte: na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Alternativa C. Porque segundo a história da tabela periódica, temos aí o Moseley, que foi o último e que organizou os elementos em ordem crescente do seu número atômico. Tanto é que o primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio com o seu número atômico 1. Então, a partir do hidrogênio, o número atômico cresce. 1, 2, 3, 4, porque temos um hidrogênio, 2 lá o hélio e assim sucessivamente. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima pergunta. A quinta pergunta está aí na tela e diz o seguinte: um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual é o número de eletrões no seu nível mais externo? Muito bem. Voltemos. Eu representei aqui o átomo X, né? Como não conhecemos esse átomo, que tem o número atômico 31 e o seu número de nêutrons é 16. Nós estamos à procura aqui do seu número de eletrões no nível mais externo, ou seja, no nível mais afastado do núcleo. Mas o número de eletrões é representado pelo número atômico Z. Então o número atômico será o quê? Será 31 menos 16 igual a 15. Agora nós faremos aqui a distribuição eletrônica para descobrir quantos eletrões tem no seu nível mais externo. Como fazer a distribuição eletrônica em níveis de energia? É simples, vamos recorrer aqui ao diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling já está representado aqui pela ordem crescente dos níveis de energia. Primeiro preenchemos 1s2, 2s2, 2p6, isso assim sucessivamente. Essa aqui é a ordem. Se tem dúvida nisso, comente aí embaixo que faremos um vídeo a explicar a distribuição eletrônica segundo o diagrama de Pauling. Agora, tendo essa ordem, nós podemos representar. Começamos com 1s2, depois vamos para 2s2. Então eu volto aqui fazer a minha distribuição eletrônica. 1s2, 2s2. Depois de 2s2 temos o quê? 2p6. Ficamos com 2p6. Então nós já precisamos aqui 10 eletrões, não podemos exceder 15. Voltamos aqui, temos o quê? Depois de 2p6, temos o 3s2. Vamos pensar o que? O 3s2. Ora vê, nós aqui já temos o quê? Já distribuímos 12 eletrões. Precisamos apenas de 3 para chegar aonde? No 15. E o que nos oferece aqui? Nos oferece o quê? O 3p6. Mas nós só precisamos de 3 eletrões. Então vamos representar aqui 3p3. Agora vamos contabilizar os nossos eletrões. 6, 8, 10, 12, 15. Já temos aqui. E qual é o nosso pedido? O número de eletrões no seu nível mais externo. O nível é representado por essa letra, por esse número aqui. Então, o nível mais externo. Qual é o nível mais afastado do núcleo? É o nível 3 aqui. E quantos eletrões nós temos aqui? Temos 3 mais 2, que dá 5. Então, nós temos aqui 5 eletrões no seu nível mais externo. E essa aí para nós é a alternativa C. É a alternativa C. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte: que método de separação de misturas é mais adequado para separar areia de limalha de ferro? Essa é uma pergunta muito frequente, tanto em exames de admissão, assim como em exames. Se tu tens areia e limalhas de ferro, certos pedaços de ferro, para separar aquilo, usa-se a separação magnética, ou seja, pegas no ímã e aproximas aí
o metal será atraído pelo ímã. É como quando estamos a procurar uma moeda na areia, né? Usamos aquele ímã para procurar a moeda, pois, né, o metal é atraído pelo ímã e nós usamos, nesses casos, separação magnética. Vamos para a pergunta número 7. Então, a próxima pergunta diz o seguinte, número 7. Um átomo que possui configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, apresenta na camada mais externa. Queremos saber quantos eletrões tem na camada mais externa. Voltemos. Nós temos aqui a configuração eletrônica desse átomo. Eles já facilitaram a nossa vida. Deram-nos já a configuração eletrônica e pedem o número de eletrões na camada mais externa. Eu já disse que camada é este número aqui. Esse aqui. E qual é a camada mais externa aqui? É a camada 3. Ou seja, vamos dizer que aqui temos o nível 3. É o nível mais externo, é o nível mais separado do núcleo. Quantos eletrões temos? Aqui temos 5, aqui temos 2. Vamos adicionar esses eletrões. Ficamos com 7 eletrões. Estamos dizendo que no seu nível mais externo ou na sua camada mais externa temos 7 eletrões. Que isso para nós é a alternativa B. Vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta diz o seguinte. Quais de entre as moléculas seguintes, estamos a falar de moléculas 1 a 5, apresentam a ligação covalente apolar? Voltemos. Então, eu tenho aqui as moléculas. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxigênio, cloro e temos também aqui o fluoreto de hidrogênio. Queremos saber qual dessas moléculas apresentam uma ligação covalente apolar. Existe um método muito simples de representar e descobrir se uma substância covalente é polar ou apolar. Se quiser descobrir, comente aí embaixo que eu farei um vídeo de polaridade de moléculas. O método é assim. Temos aqui o monóxido de carbono. Vamos trabalhar aqui com o átomo central. Qual é o átomo central aí? Nós vamos representar isso. O carbono tem 4 eletrões na sua última camada. Vamos representar aqui 4. E o oxigênio tem 6. Vamos usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma ligação covalente é aquela onde há partilhamento de eletrões, ou seja, este senhor aqui precisa de 2 para chegar à estabilidade, então esses vão partilhar eletrões assim. Então o oxigênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está completo, mas o cloro não está completo. Se nós formos ver aqui, temos um par de eletrões livres e por oxigênio também temos par de eletrões livres. Então nesses pares de eletrões livres nós chamamos de polo. Então, quando a substância apresenta pares de eletrões livres, é porque ela é polar. Vamos ver agora o dióxido de carbono. Então, vamos ver aqui o dióxido de carbono. Já vimos que o carbono é o nosso elemento central. Qual é o nosso elemento central? É aquele que possui menos atomicidade. Então, vamos representar aqui 1, 2, 3, 4. E nós temos 2 oxigênios. Vou representar um oxigênio daqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou representar outro oxigênio daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos o quê? Uma ligação covalente. Vamos partilhar esses 2 eletrões para esse oxigênio ficar sácio. É uma expressão. E vamos partilhar aqui mais 2 eletrões para esse oxigênio ficar sácio. Vamos perceber que todos os elementos aqui atingiram a estabilidade. Ficamos com o quê? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do oxigênio. O carbono passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Já aconteceu a ligação. E se formos a ver aqui, temos o quê? Temos par de eletrões livres. Esses pares de eletrões livres mostram o quê? A polaridade. Logo, esta molécula é polar. E nós estamos à procura de moléculas apolares. Vamos ver aqui o O2. Não é? Substâncias formadas pelo mesmo átomo são sempre apolares. Ou seja, todas as moléculas diatômicas, hidrogênio 2, oxigênio 2, todas as moléculas diatômicas são apolares. Então estamos dizendo que essa aqui é apolar, é uma molécula diatômica. E temos aqui o cloro 2 também será o quê? Apolar. Agora vamos ver aqui o HF, o fluoreto de hidrogênio.
Hidrogênio é o mais simples da tabela periódica. Tem aqui o seu número atômico 1. O fluoro é um halogênio. O flúor, nesse caso, é um halogênio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, há de acontecer este compartilhamento de elétrons. O flúor passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio atinge estabilidade com 2. Está a seguir a configuração eletrônica do hélio. Mas vamos a ver aqui. Temos pares de elétrons livres. Logo, esta aqui é polar. E as nossas moléculas apolares aqui são 3 e 4. Que para nós é a alternativa B. Então, se não entendeu como determinar, né, a polaridade das moléculas, comente aí embaixo que posso fazer um vídeo da forma mais simples de identificar a polaridade, sem precisar de eletronegatividade, sem precisar nada disso, é simples determinar. Muito bem, a próxima pergunta tem na tela e diz o seguinte: o hipoclorito de cálcio, um composto de larga aplicação no tratamento das águas, apresenta na ordem indicada na fórmula os elementos das famílias. Então, aqui eles estão a pedir nada mais nada menos que a localização. Ou seja, estamos a falar de o grupo dos elementos que compõem o hipoclorito de cálcio. Se formos a ver aí, temos o quê? Temos o cálcio, o cloro e o oxigênio. Então, é preciso ter domínio da tabela periódica para saber que o cálcio é do segundo grupo A. Logo, ele é um metal alcalino terroso. O cloro é do sétimo grupo A. Ele é um halogênio. E o oxigênio é do sexto grupo A. Ou seja, ele é um calcogênio. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, número 10, está aí na tela e diz o seguinte: um elemento químico com o número atômico 13 é um metal, um ametal, um semimetal, um halogênio ou um gás nobre. Voltemos. Estou a perguntar aqui, o átomo X, nós não conhecemos o átomo, né? Com o número atômico 13, é um metal, um ametal ou é o quê? Como vamos descobrir isso? Vamos fazer a distribuição eletrônica e saber onde é que ele está localizado na tabela periódica. E desse modo nós podemos saber se é um metal ou um ametal. Olha aqui, voltou. Diagrama de Pauling, para nos ajudar aqui a fazer a distribuição eletrônica. Eu já disse, se tem dificuldade em fazer isso, comente aí embaixo que posso fazer um vídeo específico. O primeiro átomo distribuído será um S2, depois temos aqui 2S2, depois temos 2P6. Já aparecemos 10 eletrões, faltam 3. Temos aí 3S2, só nos falta 1, logo ficamos aqui com 3P1. Muito bem, já fizemos aqui a distribuição eletrônica e é fácil descobrirmos se ele é um metal ou um ametal. Qual é a nossa camada mais externa? É essa camada 3. Quantos eletrões temos aqui? Temos 2 mais 1 igual a 3. Estamos a dizer que esse aqui é do terceiro grupo A. E os elementos do terceiro grupo A, é a família do alumínio, são metais. Logo, é a nossa alternativa A. Vamos para a próxima pergunta. Ora bem, a próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte: considere os átomos X com o número atômico 13 e os átomos Y com o número atômico 8. Entre os átomos forma-se o composto com a seguinte fórmula. Então nós temos aqui dois átomos, o X com o número atômico 13 e o Y com o número atômico 8. Querem saber se ao combinarmos esses, ao acontecer uma ligação aqui, o que vai acontecer? Qual será o composto formado? Então temos que descobrir o NOx deles, ou seja, quantos eletrões de valência eles têm. Muito bem, olha quem voltou. Diagrama de Pauling. Então vamos fazer a distribuição eletrônica desse que já fizemos na pergunta anterior. Fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Dissemos que esse senhor tem o quê? Tem 3 eletrões na última camada. Temos 3 eletrões na última camada. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica desse que tem 8. Ficamos com 1S, 2, 2S, 2, falta 4, então ficamos com 2P4. 4 mais 2, 6. Ele tem 6 eletrões na última camada. Se tem dificuldades, comenta aí que podemos fazer um vídeo específico para isso. Agora, temos que observar aqui. Esse elemento X faz parte do terceiro grupo A. Ele é um metal. Terceiro grupo A. Ele é um metal. A tendência dele é de ceder
esses elétrons. A tendência dele é de fazer o quê? É de ceder esses elétrons. Então, ele sempre fica com déficit de elétrons, com carga positiva. Então, o X, para nós será o X3+. Então, esse senhor tem 6 elétrons na última camada, ele é do 6º grupo A. Ele é do 6º grupo A. Então, a tendência dele é de arrancar os elétrons. Porque temos aqui metal e uma metal, temos uma ligação iônica. Enquanto esse quer perder, esse quer arrancar os elétrons. 6. Quantos elétrons ele precisa? Precisa de 2 elétrons para atingir o que? A estabilidade. Então, ele fica carregado negativamente. Ou seja, ficaremos aqui com Y2-. Então, tendo aqui os NOx, nós podemos fazer o quê? Cruzar. Este aqui vai tornar-se o índice do X. E este aqui vai tornar-se o índice do Y. Então ficaremos com o quê? Com X2Y3. Este é o composto formado. Este é o composto formado. Que para nós é a alternativa B. Então, se gostou, deixa o seu like, subscreva. Vídeo novo todas as semanas. Até a próxima.